Livro O Amor Tudo Cura, Seixo Taniguchi, capítulo 12, página 153. Capítulo 12. Aos que perderam entes queridos. Deus não criou a morte. Existem muitas tristezas na vida, mas certamente a maior delas é perder entes queridos. O fato de uma pessoa que sempre esteve ao nosso redor, sorrindo afetuosamente e compartilhando alegrias e sofrimentos, de repente partir para o mundo onde não temos acesso, causa-nos enorme tristeza, como se perdêssemos todo o conteúdo da nossa alma. Todavia, grande número de pessoas acaba experimentando um pouco mais ou um pouco menos essa tristeza. Ninguém consegue sobreviver ao longo da vida sem se separar de alguma pessoa querida. Por que ocorre isso? Teria Deus criado um destino para que o homem experimentasse essa tristeza? É claro que não. Deus não criou uma só tristeza. Não criou essa coisa diabólica e cruel chamada morte. Todavia o homem tende a pensar que o corpo carnal é que seja o eu, seja ele, e comete o erro de pensar que a morte carnal seja a própria morte do homem. Quando é impedido de ver o corpo carnal de um ente querido, sofre e se entristece pensando que a morte o separou. O homem passa por uma metamorfose. Todavia o corpo carnal do homem deve sempre morrer para retornar ao elemento primitivo do universo. Tal como a cigarra que abandona o invólucro para crescer. Chegará sempre a hora em que o homem também deve rasgar e abandonar o seu invólucro carnal, para que a sua alma possa crescer. Uns mais cedo, outros mais tarde, deveremos abandonar o nosso corpo carnal e também passarmos pela experiência de enterrar o invólucro inútil de algum ente querido. Muitas pessoas que passam por essa tristeza julgam que só elas nasceram sob especial má estrela e se imaginam protagonistas de alguma tragédia, mas todas as pessoas são obrigadas a despedir-se de entes queridos. Porque existe a separação por morte. Para conhecer a verdade de que o corpo carnal não é o homem. Tendo a morte como um ponto de mudança, nós conhecemos a vida, a preciosidade da vida humana, a grandeza do amor e aprofundamos cada vez mais a reflexão sobre a natureza humana. As duas mortes. Segundo a Sutra budista Shomon Kyo, existem duas espécies de morte. A primeira é chamada de Bundanshi, que é a morte da pessoa comum, cuja alma transmigra sucessivamente pelos 6 caminhos da ilusão. Trata-se de nascimento e morte repleto de sofrimentos, daquele que julga que o corpo carnal seja o próprio homem, ignorando a verdade de que o ambiente é sombra da mente,
desconhecendo a verdade de que o homem é filho de Deus e é imortal, assim levando uma vida falsa, pegando-se constantemente aos fenômenos físicos. A segunda é chamada de Fushigi Ren Miyakoshi. Esta não é mais nascimento e morte que continuam acontecendo no mundo fenomênico, mas sim que ocorrem fora deste mundo, a caminho do grande despertar, Satori, em direção à libertação total, Jobutsu. Trata-se de nascimento e morte que têm o objetivo de salvar as pessoas, a fim de colocar em prática a grande misericórdia de Buda. É experimentando o nascimento e a morte que o homem consegue penetrar profundamente em seu interior. Ele aprende a soltar aquilo que se agarrava e obtém a verdade de auto-independência, segundo a qual a totalidade do ambiente é fruto ou sombra da sua mente. Aparentemente, conhecemos a lógica de que o homem é imortal, mas é preciso que isso se transforme em profundo despertar interior, para que brote a verdadeira alegria. Para isso é necessário que desapareça momentaneamente o ente querido que parecia existir de fato. Quando desaparece o fenômeno que até então se manifestava, torna-se forçoso o desaparecimento também da mente que se apegava a esse fenômeno. Mas não basta desaparecer a mente de apego para ter certeza de que a pessoa não voltará a se apegar a um fenômeno. É provável que surja novamente um alvo de apego. Aparece, desaparece, e assim se repetem o nascimento e a morte, até que, finalmente, a pessoa começa a compreender verdadeiramente o significado da não existência do fenômeno e a existência de Deus, de vida eterna, que vem a ser eu, você, ele, ela. Nesse momento, o homem desperta para a verdade de que amar é libertar e passar a viver o estado de libertação total. Amar significa libertar. Todas as pessoas devem experimentar na própria carne este fato. Surgem no mundo fenomênico alvos de apego, para que possamos soltá-los. Quando libertamos realmente aquilo que tocava os nossos 5 sentidos, ele passa a ter verdadeira vida e se une a nós, funde-se a nós, e por isso não é mais sentido como um alvo. É assim que se transpõe o Samu, os 3 mundos fenomênicos, e se transpõe o Go, o último corpo, a última fase. Outro dia, ouvi num programa radiofônico um homem relatar sua experiência de perda da esposa. Dizia: parece que me levaram uma parte do meu próprio corpo. Não consigo fazer nada dentro de casa. Na verdade, o sofrimento é muito maior que esse. Somente quando se compreende que a vida do ser é eterna, é que se torna possível livrar-se desse sofrimento. Todavia, permanece a situação de que restou o pecado de ver São João.
Uma jovem senhora contou sua experiência de perda do marido. Ela disse: meu marido viajou para a América. Não morreu, ele está vivo. A jovem viúva escreve todas as noites, em frente ao retrato, carta para o marido que viajou, mas não recebe resposta. Inconformada, reclama contra o retrato. Por que você não me manda resposta? Mas o retrato não diz nada. Disse: agradeça por estar vivo. Que diferença entre essa esposa, cujo marido partiu para muito longe e não responde, e aquela outra cujo marido está perto e responde prontamente? Esta última deveria viver no apogeu da felicidade, e no entanto é por demais elevado o número de cônjuges que brigam diariamente entre si, o que repete uma vida tediosa, onde desapareceu o sentimento de gratidão. Ao contrário, muitas outras pessoas que perderam o marido ou filho querido efetuaram profunda reflexão e passaram a sentir plena gratidão ao pai, à mãe, ao marido, ao filho, ao irmão, à irmã queridos. Essas pessoas que perderam um ente querido conscientizam-se do grande significado e do valor daquele que se foi, e dessa maneira aprimoram suas almas. Felizmente, porém, o homem não morre de verdade. A verdadeira vida do homem é imortal, e por isso aqueles que se amam irão se reencontrar um dia, infalivelmente. A separação de 10 ou mais anos que ocorre é apenas aparência, sendo que é nesse período que nossa alma se purifica. As pessoas não repetirão mais o erro de não terem conseguido amar completamente a pessoa querida. E o amor que antes era imaturo e egocêntrico evolui e se eleva, tornando-se um amor nobre e dedicado. Ao nos depararmos com a morte de um ente querido, nossa alma passa por uma grande evolução. Todas as mortes oferecem uma lição. O Sr. Toei Tanaka, da província de Tottori, contou-nos que vivia em desavenças com a esposa e não conseguia manter um bom relacionamento com ela. Mas quando o filho faleceu com apenas 1 ano de idade e ele viu a esposa em pranto com a criança morta nos braços, pela primeira vez brotou nele um grande arrependimento e mentalmente disse: eu fui o culpado, perdoe-me, mulher, perdoe-me, filho. Antes nunca havia conseguido melhorar sua relação com a esposa, apesar de receber conselhos. A partir da morte do filho, porém, os dois passaram a formar um casal realmente harmonioso. A esposa do Sr. Otoishi Kinoshita, que se dedicava à Associação Amigos do Mundo em Tóquio, perdeu sucessivamente os filhos depois de crescidos, e em 1952 perdeu o segundo filho, que amava muito. No início entristeceu-se muito, mas na missa do 10º dia percebeu de repente que meu filho não morreu, ele continua perto de nós, protegendo-nos. E passou a sentir uma profunda e enorme alegria. E a partir disso, sentiu despertar um amor universal por todas as crianças do mundo e disse aos amigos do filho falecido: a partir de agora, eu sou a mãe de todos.
Venham em casa a qualquer hora e tragam qualquer problema que lhes darei total apoio. Dessa maneira, a senhora Kinoshita despertou para o amor maternal e espiritual, que transcende o corpo carnal, compreendendo profundamente, através da própria experiência, as palavras proferidas por Jesus. Se um grão de trigo cair na terra e não morrer, será só um, mas se morrer, produzirá numerosos frutos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o homem deve saber que morte não é morrer, é vida, vida eterna. A morte é como o grão de trigo que cai na terra e desaparece. Mas daí surgem milhares de grãos. Eis o mistério da vida. A vida jamais desaparece, nem degenera. Ela progride, se desenvolve e evolui. Se você perdeu uma pessoa amada, não chore, nem se entristeça, jamais. Enquanto tiver lágrimas, pode chorar à vontade, mas depois seque as lágrimas e busque resolutamente a luz. A tristeza não existe para se ficar somente entristecido. É apenas um processo de desintegração para o surgimento de uma alegria intensa e mais elevada que provém de Deus. Eu também já vivenciei a perda de um filho e do pai, mas com essa experiência brotou em mim o verdadeiro amor, a gratidão e o arrependimento. Aprendemos a importância da vida através de fatos concretos. No ano passado, recebi a notícia do falecimento do senhor Takeyama de Hakodate e senti uma profunda emoção, relembrando o semblante bondoso e paternal do velho advogado. Quando viajei a Hokkaido, ele me acompanhou na viagem de trem que fiz de Hokkaido até Otaru. Nessa ocasião, comprou-me umas balas de caramelo. Sem ele perceber, dei os caramelos para duas crianças que viajavam no mesmo vagão. Parece que ele não percebeu isso e alegremente esperava o instante em que eu chupasse os caramelos, enquanto conversava animadamente sobre diversos assuntos. Lembro-me ainda da felicidade que senti vendo o sorriso radiante do senhor Takeyama e a alegria estampada no rosto dos meninos. A morte leva inesperadamente as pessoas amadas, deixando boas lembranças e a saudade. Porém, o verdadeiro eu jamais morre. E por isso, podemos nos reencontrar em outras oportunidades. Ou melhor, na verdade agora, neste momento, as almas já se encontraram. E por esse motivo, mesmo deparando com a morte da pessoa amada, no fundo do coração podemos sentir a alegria de estar sempre junto à pessoa amada. Muito obrigado.